Olá, crianças! Nós vamos para a correção de História, PET 1, semana 3. Na semana 3 de História, nós vamos recapitular a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história. Nós vamos ver a sua evolução, como a comunicação e os transportes evoluíram aí no decorrer do tempo. A partir então, da leitura aí desse pequeno texto, nós vamos aí para a atividade número 1. Leia o texto. Trocou de celular de novo? É a quinta vez esse ano. Ah, mas este é bem melhor que os outros. Tem MP3, GPS, SMS, Wi-Fi, câmera, roda vídeos, acesso à internet e ainda tem jogos, agenda e calculadora. Só não dá para falar, porque acabaram os créditos. Então, aí a partir da charge aí, do quadrinho, nós vemos as diversas funcionalidades que o aparelho, que o celular se desenvolveu. E uma das suas funções primeira era a comunicação, falar, E a partir de tantas funções, essa função vem se perdendo, Muitas pessoas nem falam mais ao telefone, apenas usam, os aplicativos, as redes sociais e a fala mesmo, o conversar fica aí em segundo plano. Então, a partir daí, nós vamos responder aí a questão 1. Na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? Por quê? Então, aqui tá, na sua opinião, na opinião de vocês. Aqui é apenas uma sugestão de respostas, tá? Então, não, pois são várias as funcionalidades que ele abriga, que a principal, que é falar, se comunicar, fica em segundo plano. Então, é o que nós já discutimos. Então, nós temos aí a leitura, desse pequeno texto para responder a questão 2, Então, aí fala, dos vaqueiros, que iam, de um lugar para o outro, levando os carregamentos de alimento, na época lá das minas, da descoberta do ouro aqui em Minas Gerais e a função importante que eles desenvolveram nesse tempo. Então, através da leitura desse texto, nós vamos responder aí, marque um X nas opções corretas. Sobre os viajantes é possível afirmar: foram responsáveis pelo surgimento de vilas arraiais na região das minas? Sim, eles contribuíram, para a formação dessas pequenas vilas e arraiais. Não enfrentaram nenhuma dificuldade durante as viagens? Falso, Nós sabemos aí, que pelas florestas, pelos tempos, o tempo também, isso tudo dificultava a viagem. Utilizavam mulas como transporte? Verdadeiro. Eram responsáveis pelo abastecimento das regiões das minas? Sim, eles traziam, os carregamentos de alimentos aí. Então, 2, nós temos aí, a leitura de mais 2 textos, que falam sobre a questão do transporte, de mercadorias, aí na época do século XVI e agora atualmente como que é o cenário do transporte no nosso país. Então, a partir da leitura desses 2 textos, nós vamos responder as questões aí. De acordo com o texto 1, o que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na vila de São Paulo? Não havia estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e de floresta fechada. Esses fatores dificultavam aí o transporte das mercadorias. Letra B. Escreva 3 características das ruas da vila de São Paulo. Então, as ruas eram de terra, escuras e sem iluminação. Pessoas se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Letra C. De acordo com o texto 2, o que dificulta o transporte de mercadorias no país? A falta de infraestrutura, que é o investimento aí nas estradas, no asfalto, e a insegurança, a questão dos roubos, de cargas aí muito frequente no nosso país e nas nossas estradas. Letra D. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de cargas mais usado atualmente? É o transporte rodoviário, a questão aí das carretas, caminhões, carros. Letra E.
Hoje as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. Não, na sua maioria são pavimentadas e iluminadas. Nós sabemos sim que tem alguns problemas, nas estradas de buraco, de alguns estados tem até estrada sem ser asfaltada, mas na sua grande maioria, hoje em dia, nós sabemos que já tem esses benefícios aí. F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais os meios de transporte eram utilizados no século XVI, marque com um X. Então, nós temos aí, barco, canoa, carruagens de passeio, carroça, animais, carruagens do uso coletivo e mais para o final o surgimento aí da máquina de vapor, que foi uma grande descoberta aí. Então, ainda com relação à comunicação, nós temos aí a questão número 3. Depois da leitura do pequeno texto, vamos aí. Quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? Diferenças: a velocidade de entrega da mensagem, E semelhanças servem para se comunicar, Tanto a carta quanto a mensagem do celular. Você já usou algum dos meios de comunicação citados acima? Escreva como foi sua experiência, que é uma resposta pessoal, Quem já enviou carta, quem já enviou mensagem de celular aí, vai colocar que sim e vai contar, esse episódio, relatar aí como que foi a experiência. Então essas são as atividades da semana 3. Uma boa semana a todos e beijão!